Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Eu sou o pastor Adilson Bonfim, o projeto é Jesus na Rua. Este é o Diário da Fé e o tema é Pregação e Vida de Jesus e o Casamento Judaico ou Casamento Judeu. O livro para meditação está no capítulo, o livro é Atos, o capítulo é 1 e o versículo é 9, e diz assim: Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Meus irmãos, no versículo 3 desse mesmo capítulo diz o seguinte: aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Muito bem, meus irmãos. Depois de celebrado o noivado, o noivo foi assunto ao céu, foi levado para a casa dele, ele foi embora para casa. Que no casamento judaico acontece isso. O noivo, ele vem e celebra o noivado, e keturim, a palavra é keturim em aramaico, e que significa noivado. Ele é feito cumprir essa parte e aí ele volta. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus está relatando em Atos capítulo 1, versículo 4, é quando ele é assunto ao céu. 3 e 4, e versículo seguinte é quando o noivo está voltando para casa. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual, disse ele, de mim ouvistes, que eles ouviram de Deus, de Jesus Cristo, acerca do Pai. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Esse é o presente, meus irmãos, que ele dá à sua noiva. O casamento, ele comprou ela por alto preço, preço de sangue. Deus comprou a noiva pelo seu filho, dando o seu filho. E ele vai dar um presente à noiva. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Meus irmãos, aqui é uma situação bastante interessante e muito emblemática desse casamento. Porque eu venho falando que nem o noivo sabia da época da volta. Ele foi preparar morada e sustento para a sua noiva. E pelo fato dele não saber, ele não tinha como responder aos apóstolos. Mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que Deus reservou a sua própria autoridade. Aí nós temos o Espírito Santo, que ele escuta, perscrutar, meu irmão, é entrar dentro e
verificar o que há. Isso é perscrutar. E o Espírito Santo consegue perscrutar aquilo que Deus tem como primícia. E ele vai dar indícios para nós de quando a volta do Cordeiro, a volta de Jesus Cristo. Como assim, pastor? Porque é o seguinte, ele vai falar para o Espírito Santo e o Espírito Santo vai nos dar essas situações, essa resposta. Aí olha só como é interessante, como é maravilhoso no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quem seria essa testemunha? O Espírito Santo. Então, tudo que o Espírito Santo sabe de Jesus Cristo, ele passa para nós, a noiva, para que nós não fiquemos órfãos. Amém, meus irmãos? E dentro dessa perspectiva, então, esse é o presente que o noivo está deixando para a noiva. Esse é o presente, é o Espírito Santo. Por quê? Porque o noivo, quando for fazer a cerimônia de noivado, ele vai pegar e vai escrever as cláusulas, né, do casamento. Ele escreve as cláusulas que serão lidas no dia do casamento. Esse documento chama Ketupá. E esse documento, normalmente, ele tem 1 metro de altura por 40 centímetros de largura. E é escrito na língua daquele povo que está fazendo. No caso, é aramaico. Ou no caso de Jesus, aramaico. Mas no caso dos judeus, é hebraico. Muito bem, então com a leitura desse documento, ele sela o noivado. E aí ele dá um presente, e esse presente está aqui, no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui ele fala do ministério apostólico dos apóstolos, né? Paulo cumpriu muito bem esse ministério, Pedro e Paulo os apóstolos que mais pregaram acerca do casamento judaico, usando essa alegoria do casamento judaico. Amém, meus irmãos? Então, nós recebemos o Espírito Santo para que a gente pudesse se comunicar com o noivo. Como o noivo não tem como ir e voltar do céu para cá, então o Espírito Santo, que tem livre acesso, né, ele traz aquilo que nós precisamos de Jesus e de Deus. Amém, meus irmãos? Um abraço, bom dia. Que esse dia possa nos dar muita alegria.